a mais um clipe do Gutenberg. Se você estiver nos vendo pela primeira vez, saiba que a nossa empresa é especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de pré-aposentadoria, bem como palestra nas organizações. Semanalmente, a minha empresa publica um artigo inusitado, um clipe, uma entrevista com executivo em transição de carreira, bem como o Minuto de Ouro e Moral da História. Todo esse trabalho é feito com um objetivo específico: orientá-lo, ajudá-lo em sua carreira e especialmente se você estiver em transição de carreira. O nosso foco é você, é a sua carreira e o seu sucesso. Hoje eu quero discutir com você sobre o seguinte tema: propósito de vida. Propósito de vida é um assunto que é discutido ao longo de toda a história humana. Desde os filósofos gregos, os grandes líderes religiosos, o Velho Testamento nas Sagradas Escrituras está repleto de discussões sobre propósito de vida, bem como também cientistas, professores, consultores, teólogos e até mesmo, nos últimos anos, executivos e empresários de pequenas, de médias e grandes empresas. Qual é o meu propósito de vida? Este é um assunto, naturalmente, que é muito fascinante, até porque discutimos em profundidade o objetivo de vida: ficar rico, tornar-se célebre, tornar-se uma pessoa conhecida e muda lá. Mas o propósito de vida é algo muito superior, porque você pode ser uma estrela, você pode ser bem-sucedido em sua carreira ou na sua empresa, mas se você não tiver um propósito de vida, fatalmente você é uma pessoa infeliz e vazia existencialmente. A primeira vez que eu vi a discussão sobre propósito de vida, eu tinha aproximadamente 13 anos. Portanto, algumas décadas são passadas desde aquele momento. É bem verdade que naquele instante, quando eu vi essa discussão, ela era feita por um líder religioso. E ele falava da importância do homem descobrir o seu real propósito de vida. Em outras palavras, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua carreira? Qual é o propósito de Deus para o seu negócio? Qual é o propósito de Deus para o seu sacerdócio, para o seu ministério, para a vida política, entre tantas e tantas outras questões? Desde então eu tenho lido uma quantidade enorme de livros. Li vários, principalmente quando estava fazendo o meu mestrado em teologia. E desde então eu nunca deixei de ler um bom livro sobre o assunto, porque pessoalmente acho que é extremamente importante para um executivo, para uma executiva, para um homem de negócio, para um colaborador de uma organização ou para qualquer outra profissão, você saber qual é o seu propósito de vida, por que você está na Terra, por que você foi criado e por que você tem que deixar um legado. Isto se explica. Quando você tem um propósito de vida, você tem vantagens espetaculares sobre todos aqueles outros que não têm nem objetivo e nem propósito de vida. A primeira coisa, a primeira vantagem: conhecer o seu projeto de vida e de carreira faz com que você encontre sentido para ambas as coisas. Você sabe que há milhões e milhões de empregados e colaboradores em nossas organizações que são infelizes, vivem vidas vazias, ocas, e estão interessados apenas no paycheck do final do mês. Muitas vezes eles não têm nem objetivo. Já falei aqui que 87% das pessoas não têm objetivo de vida, segundo pesquisa conduzida pela Universidade de Yale. 10% tem pensado no objetivo, mas ele não está por escrito. E apenas 3% tem objetivo e tem também o seu plano por escrito. Isto é,
eles sabem para onde estão indo, eles sabem o que eles querem realizar na vida, etc, etc, etc. Muito bom. O mesmo se dá quando você tem um propósito de vida, porque por mais que seja difícil o seu trabalho, por mais complexo que seja o seu ambiente de trabalho, por mais que você tenha turbulência ao longo da vida, mas você tem consciência de que você está caminhando para o seu destino final, que é, na verdade, a execução de seu propósito de vida. Durante os meus dias de estudante de teologia, estudei muito o trabalho de um primeiro-ministro da Holanda, o senhor Abraham Kuyper, que discutia em profundidade sobre o mandato cultural. E o que era o seu mandato cultural? Na verdade, era você fazer o melhor que você pode em tudo aquilo que você faz. Seja você um faxineiro, seja você um segurança, seja você um porteiro, seja você um motorista de táxi, seja você um segurança de qualquer organização, seja você um gerente, um diretor, um presidente, até mesmo o presidente de uma empresa. É preciso que você tenha um propósito de vida. E como já disse e repito, esse propósito de vida tem de ser maior do que você e de tudo aquilo que você faz. Aí, gostaria de lhe lembrar de uma frase aqui muito interessante. O homem que não tem o propósito de vida, ele tem uma vida ou um percurso de vida totalmente desencantado. Deixe-me dar um exemplo. Recentemente eu li um livro de uma família norte-americana, uma família poderosíssima, uma família que acumula fortuna há mais de 120 anos. E o recente livro que saiu sobre essa família foi um dos livros mais tristes que eu vi na minha vida. Falava do suicídio, da morte, da pedofilia, da tentativa de suicídio, de guerras brutais intestinas entre a família, etc, etc. Ricos, poderosos, conhecidos, afluentes, mas sem um propósito de vida. Ao ponto que uma das herdeiras de uma das maiores fortunas dessa família, aos 32 anos, tomou uma overdose de cocaína e se suicidou. Se você leu, por exemplo, o livro O Lobo de Wall Street, ou se viu o filme sobre o Lobo do Street, você também perceberá logo que aquele jovem, o Sr. Jordan, um rapaz que se tornou bem-sucedido, que tinha no ambiente ao redor de seus escritórios aproximadamente 350 Ferraris de seus empregados. E você sabe qual foi o destino dele. Ele perdeu absolutamente tudo. A família, o banco, e foi preso. Ele tinha tudo, tinha riqueza, tinha poder, tinha empregados, tinha influência em Wall Street. Mas lhe faltava um objetivo de vida. Uma outra coisa também, recentemente, estudando o assunto, eu encontrei uma carta de um jovem que dizia o seguinte: sinto-me um jovem fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Tudo o que eu sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Quantas pessoas que conhecemos que não têm um propósito de vida? E naturalmente eles passam pela vida e na verdade nunca viveram a razão principal de sua existência. Uma outra vantagem de você ter um propósito de vida é você conhecer o seu propósito e saber que ele simplifica a estrada da sua vida e de sua carreira. Por quê? Porque você não vai desperdiçar tempo, você não vai desperdiçar energia, você não vai desperdiçar conhecimento, você não vai desperdiçar os seus relacionamentos, você não vai desperdiçar os seus recursos. Você sabe que no final você haverá de prestar contas por tudo o que você fez ou deixou de fazer, por cada segundo da sua vida. Sabemos, pois, que quando a pessoa tem um propósito de vida verdadeiro, ele ou ela está preparado para ir a um tribunal supremo e prestar conta de tudo aquilo que ele fez, que ele disse, ou que não disse, ou deixou de fazer.
quando você tem um propósito de vida verdadeiro, quer no aspecto pessoal, quer no aspecto carreira, portanto profissional, você encontra motivação para fazer tudo o que está ou não ao seu alcance. Novamente, permita-me chamar a sua atenção para o exemplo de Madre Teresa. Eu já me referi a essa história no passado em um dos meus clipes. Certa ocasião, a Madre Teresa de Calcutá recebeu em seu hospital, em seu local de trabalho, um grande dignatário da Grã-Bretanha. Ele veio visitá-la porque tomou conhecimento desse trabalho maravilhoso, fantástico, que ela fazia com as pessoas pobres, com as pessoas abandonadas pela própria vida e pelo ambiente em que viviam. E ela pegava esses indivíduos, levava para o seu hospital, dava banho nelas, limpava elas, curava as suas feridas, dava remédio para ela e cuidava delas como se elas fossem seus filhos. Pois bem, nesta visita em que este dignatário conheceu o trabalho da Madre Teresa, ele ficou extremamente impressionado. E, ao se despedir da Madre Teresa, ele disse para ela: Madre, eu jamais faria o que você faz. Ela disse: é por isso mesmo que eu estou fazendo. Isto é, ela encontrava no meio da podridão do corpo humano, no meio das feridas, das chagas, do sangue, da sujeira, um propósito maior de viver. E isto é extremamente importante. Há um outro exemplo extraído da história que talvez você conheça, do famoso médico Albert Schweitzer, que abandonou a sua fortuna pessoal na Europa para se embrenhar no seio de uma tribo africana a fim de desempenhar o seu papel, isto é, cumprir o seu propósito de vida. O propósito de vida é muito importante e você não pode esquecê-lo. Daí porque gosto muito desta frase de Henry David Thoreau: a riqueza de um homem se mede pelas coisas que é capaz de deixar para trás. Permita-me questioná-lo. Qual é o seu propósito de vida? É servir outras pessoas, é deixar um rastro de bondade, é empreender um trabalho de caridade, é dar luz às pessoas, é ensinar aos analfabetos ou ignorantes. Qual é o seu propósito de vida? Se o seu propósito de vida for apenas ficar rico, galgar uma posição de prestígio numa organização, quem você tornar-se-á se perder o seu emprego? E se você perder a sua fortuna? E se você perder a sua família? Daí porque gosto muito daquela expressão extraída de uns sermões ou de uns discursos de Jesus Cristo. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma, se ele não tiver um propósito maior para existir? Pense sobre este assunto e eu garanto a você que a sua vida terá um outro curso. Você vai medir a sua vida não pelo dinheiro que você tem, pelas propriedades que tem, pelo prestígio na sociedade que tem, pelas glórias que recebe hoje. Porque você sabe que muitas vezes o poder derrapa de nossas mãos. Veja o caso do presidente, do ex-presidente da Câmara Federal, o senhor Eduardo Cunha. Um homem que até bem pouco tempo era considerado poderoso, era badalado pelos seus companheiros. E ontem, ao sair da Câmara dos Deputados, ele ouvia gritos: ladrão, 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 Satanás, 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 corrupto, corrupto, corrupto. Que maneira triste de um homem encerrar a sua vida política, quando ele poderia ter dado uma grande contribuição para esse país, a fim de que esse país fosse um país forte, poderoso, rico, não apenas o país, mas todos os seus cidadãos. Portanto, mais uma vez, qual é o seu propósito de vida? Você tem um propósito de vida? Você vive à altura desse propósito? E como eu sempre gosto de dizer, Deus não lhe trouxe à terra por acaso.
Você não é filho do ocaso. Ou como dizia Albert Einstein, Deus não joga dados. Você veio à Terra com um propósito muito específico, que é fazer o seu trabalho com excelência. E mais do que isso, permita-me ir um pouco além. É você glorificar ao seu Deus na forma que você o concebe. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência. E eu espero que você pense neste quesito. Qual é o meu objetivo de vida? Eu peço que você visite o meu site, o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. E se você gostar deste trabalho, recomende para os seus amigos. E mais, se tiver interesse, me mande um e-mail, elogiando o meu trabalho, criticando o meu trabalho, fazendo uma pauta de sugestão. E eu certamente irei responder o seu pedido. Gostaria de dizer também para você que a partir das próximas semanas, todas as sextas-feiras, nós estaremos no Facebook divulgando as nossas palavras, de tal maneira que nós possamos enriquecer a sua vida pessoal, familiar e em especial a sua carreira. Muito obrigado a você pelo seu tempo mais uma vez. E eu espero lhe encontrar na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!